Valendo! Valendo! Umba, ei! Olha, gente... Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje eu tô aqui com meu querido amigo professor João Vitor. Fala galera, tudo certo? Beleza? A gente vai colocar mais um nerdice histórica pra vocês hoje, seguindo a nossa série Assassin's Creed, hoje com Assassin's Creed 3, a respeito da Revolução Americana. É isso aí então, roda a vinheta, editor! Bom galera, é isso aí então, né? No sábado, dia 4 de julho, nós comemoramos eles comemoram a independência dos Estados Unidos em relação ao Reino Unido. E esse é o pano de fundo do jogo, do Assassin's Creed 3. Ele se passa durante o processo que nós chamamos de Revolução Americana, né, ali no finalzinho do século XVIII. Sim, o jogo ele é protagonizado pelo Connor Kenway, né, que o nome de batismo mesmo dele é Hadunagedon. Ele é um nativo americano, mais uma vez colocado nesse caminho de vingança, né, que a série meio que adotou para os seus protagonistas. A sua tribo ela é devastada pelos exércitos tanto britânicos quanto coloniais, e ele vai atrás do seu mentor, o Aquiles, que é um antigo membro da Ordem dos Assassinos, que já está radicado no Novo Mundo, né, nas colônias americanas, em busca de vingança contra o seu próprio pai. O seu próprio pai, que a gente começa o jogo jogando com ele, inclusive. Ele é um templário que teve um relacionamento ali, um tórrido romance com a sua mãe, uma nativa americana, e acabou gerando o seu nêmesis, o próprio filho, Hadunagedon. Então a gente começa falando um pouquinho dessa parte histórica, né? De onde surgiu essa revolução, por que ela começou, por que de repente um bando de colonos resolvem se revoltar contra a sua metrópole. Se a gente for parar para analisar isso em termos de mentalidade durante o período colonial, não existia a outra opção. Se eu não for colono, eu vou ser o quê? A gente tem que falar que isso começa a partir do surgimento das ideias iluministas, e quando o iluminismo traz essa ideia de liberdade, é que os colonos, então, inspirados nesse conjunto de ideias, passam a querer independência em relação à Inglaterra. Então a gente vai trabalhar um pouquinho dessa parte histórica, né? De onde surgiram essas colônias, quais são as características delas e como isso levou até a independência. A colonização dos Estados Unidos ela se deu de maneira bem diferente do Brasil, né? Foi bem segregado, assim, dois polos, o norte e o sul, dois tipos de colonização diferentes, né, João? Sim. A colonização dos Estados Unidos, do que hoje são os Estados Unidos, né? Na época, as 13 colônias britânicas da América do Norte, ela se deu em dois modelos, né? Na história a gente assume dois modelos. Por quê? Porque o objetivo da colônia sempre foi a exploração dos recursos naturais, como o ouro, a prata, pedras preciosas e o solo. Então, colônia era para exploração. Falar que existiam outros tipos de colônia vai de como a metrópole lidou, né, como ela tratou essa parte da colonização. Então, o sul dos Estados Unidos era a colônia clássica, a colonização clássica. Então, os territórios, as colônias do sul eram colônias de clima mais quente, próximo aí do clima tropical, de onde se conseguiam plantar os gêneros tropicais, né? Algodão, tabaco, a cana-de-açúcar, enfim, produtos que tinham alto valor no mercado europeu. O norte, por conta da posição geográfica mais frio, tinha colônias que não dava para você plantar esses produtos de interesse comercial. Então o que aconteceu? A Inglaterra ela deu uma atenção muito especial para as colônias do sul, porque era dali que vinha boa parte da renda que as colônias produziam, e as colônias do norte acabaram meio que sendo deixadas de lado. Eles não é que eles não se importavam, mas eles estavam mais preocupados com a renda do sul. Então, no sul, acabaram se desenvolvendo aqueles modelos clássicos de colonização e exploração, latifúndio, monocultor, que utiliza mão de obra escrava, enquanto no norte prevaleceu o minifúndio com a produção mais variada, né, a policultura, com a utilização de mão de obra assalariada e destinada ao mercado interno. Se a gente pegar quem ocupou essas regiões, no norte foram aquelas pessoas que fugiam da Inglaterra, fugiam de perseguições políticas, religiosas, acabaram se instalando ali justamente porque
a coroa não dava tanta atenção para essa região. Inclusive, esse tipo diferente de tratamento dos dois polos americanos, ele deixou o sul um pouquinho mais fragilizado, né, devido à grande exploração, né, João? E foi meio que já a sementinha para a Guerra Civil, a Guerra de Secessão, que viria alguns anos depois. Perfeito. Essa diferença, né, no tratamento e na exploração econômica fez com que, com o tempo, principalmente depois da independência, no norte se desenvolvessem manufaturas que se converteram em indústrias e o sul continuou com essa economia agrária, escravocrata. E aí o norte ele vai entender o seguinte, inclusive a Inglaterra pressionava o Brasil pelo mesmo motivo. Bom, enquanto tem escravo, o mercado consumidor é reduzido. Vamos abolir a escravidão para aumentar o mercado consumidor. E o sul falou, não, a escravidão é a base do nosso trabalho. E aí entra a Guerra de Secessão, mas isso lá na metade do século XIX, né? Isso vai ser assunto para mais um vídeo mais para frente, depois vamos falar sobre o nosso querido Abraham Lincoln. Sim. Mas então veio a Guerra dos 7 Anos, né, João? Isso. Aí a rivalidade histórica, né, entre Inglaterra e França, isso vai se refletir na colonização da América. Os franceses, assim como os ingleses, também tinham colônias. Inclusive a parte quase central do que hoje é os Estados Unidos era uma grande colônia francesa, a colônia da Louisiana. Hoje é um estado que fica ali no Golfo do México, mas antes era todo um território que se estendia até o Canadá. Então tem uma parte do Canadá hoje que fala francês. Fala francês, tem o Canadá, tem uma diferença bem, sim, bem destacada entre o Canadá francês e o Canadá inglês. Exato. Então essa colônia francesa ia desde o que hoje é o Canadá até o Golfo do México. Ela cortava todo o centro do que hoje é quase, né, centro do que hoje é os Estados Unidos. Então essa rivalidade entre ingleses e franceses se reflete na colônia. Vem desde a Guerra dos 100 Anos. Desde a Guerra dos 100 Anos. Dark. Aí depois eles resolvem virar amiguinhos, né? Mas até esse tempo, até o século XVIII, eles estavam quebrando pau um com o outro. Porque era uma questão de se afirmar, né? A Inglaterra queria se afirmar como potência, a França também, então eles estavam se pegando. E aí na América vai rolar uma guerra entre os dois países, a Guerra dos 7 Anos, e os principais envolvidos nessa guerra não foram os exércitos franceses e ingleses, mas os exércitos coloniais franceses e ingleses. Ou seja, tanto Inglaterra quanto França pegaram os colonos, que não eram inimigos, pelo contrário, os colonos ingleses e franceses tinham uma relação muito amistosa, e de repente colocou esses colonos para lutarem uns contra os outros. Isso vai gerar um certo climão ali dentro das colônias. E esse climão ele vai começar a se transformar em um sentimento de revolta. A Guerra dos 7 Anos, pessoal, ela quebrou a Inglaterra, né? Quebrou o Reino Unido. Sim. E ele sentiu a necessidade então de onde que a gente vai conseguir ganhar força novamente, recuperar nossas pernas? A gente tem uma colônia na América, então vamos explorar até o último suco dessa colônia. E aí vieram as políticas fiscais mais tensas. Sim. Como todo conflito, né? Todo conflito gera despesa, e essa despesa ela precisa ser coberta depois. E que nem você falou, a Inglaterra vai olhar para essas 13 colônias e falar o seguinte, bom, eu vou recuperar esse prejuízo taxando os colonos. Só que aí entra aquilo que a gente acabou de falar, eles já estavam pistola com a Inglaterra por conta do conflito. E agora a Inglaterra vem e cria as famosas leis intoleráveis. Leis intoleráveis, tá até no nome. Começa pelo nome, né, que os próprios colonos deram. Essas leis intoleráveis, elas vão desde a taxação do açúcar. Então todo produto que tinha açúcar na receita, ele acabava pagando um imposto mais caro. O próprio açúcar acabou ficando mais caro também. A lei do chá. O chá consumido, chá que é um produto que faz parte da cultura britânica, né, o famoso chá das 5, que acabou sendo levado, né, à América pelos próprios ingleses e se difundiu entre os colonos. O chá não poderia mais ser produzido nas 13 colônias, teria que ser importado da Inglaterra. E isso gerou um dos conflitos mais icônicos dessa revolução, Sim. que foi a Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, que inclusive no jogo você participa da festa do chá de Boston, que você tem que jogar aquelas caixotes cheias de chá no mar para acabar com a graça do chá das 5 dos britânicos. Na hora que os navios carregados de chá vindos da Inglaterra, depois da aprovação dessa lei, chegam em Boston, os colonos revoltados e vestidos de nativos, aí não foi uma questão de alegoria, eles queriam colocar a culpa nos nativos, por isso que eles fizeram isso. Eles tomam os navios e começam a jogar todo o carregamento de chá na água. E temos também a lei do selo, que está dentro dessas leis intoleráveis.
todo documento escrito que circulasse nas colônias, ele deveria pagar um imposto específico. A famosa lei do selo, um carimbo, um selo da coroa para poder circular. Então os colonos olharam para tudo isso e falaram, pô, não tá legal, né? A gente já não tava gostando, e vocês vêm e piora a situação. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. E aí então, a partir de todo esse descontentamento, os colonos começam a se organizar no seguinte sentido: a gente precisa continuar a fazer parte do Império Britânico? E se a gente se separasse do Império Britânico? E então é organizado o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, e nesse congresso é apresentada a ideia de independência. Essa ideia é amadurecida e depois, finalmente, no segundo Congresso da Filadélfia, que eles assinam a Declaração de Independência das 13 colônias, que passam a se chamar Estados Unidos da América, em relação à Inglaterra. Inclusive os signatários, o grande Benjamin Franklin, que dá as caras no jogo também, né, João? A famosa nota de $100. O rapaz da nota de 100 conto. Isso. De outra figura nós temos o general George Washington também, que dá as caras do jogo, que ele tem uma relação meio conturbada com o protagonista, com o Connor. E o George Washington ele foi uma das grandes cabeças da guerra em si, da Revolução Americana. Sim. Ele que vai organizar, né, militarmente o exército colonial para lutar contra os ingleses. Ele que era um oficial do exército britânico na América, ele vai usar basicamente os mesmos equipamentos e táticas militares inglesas para lutar contra os ingleses. E do lado inglês a gente tem o general Cornwallis, que vai conduzir os exércitos britânicos na América. Inclusive esse exército foi a maior invasão militar que a América já viu na sua história. A Inglaterra enviou 100 navios, pinhocadas de gente para a América para poder combater os colonos. Esses navios chegam exatamente no dia em que a Declaração de Independência é assinada, no dia 4 de julho, então é quando começa a Revolução. O Benjamin Franklin, inclusive, ele dá as caras assim no jogo também como um emissário, que isso aconteceu de verdade, né, João? Ele é um emissário, ele vai para a França buscar o apoio dos grandes rivais da Inglaterra, né, os franceses, com o Luís XVI. E essa visita dele a Paris é apresentada no game seguinte, né, no Rogue e também no Unity. Sim. Ele aparece, ele é enviado para buscar o apoio, né, do Luís XVI, para que a França pudesse, né, ajudar os colonos a prejudicarem a Inglaterra, porque a Inglaterra montava 13 colônias, né, e a França não podia perder essa oportunidade de ouro. E a França, mesmo com graves problemas financeiros nesse contexto, resultado das próprias políticas, né, do Luís XVI, conflitos em que ele já havia se envolvido na Europa, problemas nas colheitas, resultado de secas, chuvas intensas, isso tudo já estava acontecendo, e o Luís XVI pega e resolve ajudar os colonos na América a lutar contra a Inglaterra. Isso vai aumentar muito os gastos da coroa francesa, e esse é um dos pontos que vão conduzir a Revolução. Assassin's Creed Unity. Que é outro que a gente vai comentar também. Então a gente retoma todo esse assunto depois. A gente participa também, né, João, de uma das missões que eu acho uma das missões mais legais da franquia. Sim. Primeiro a gente parte a cavalo junto com Paul Revere, uma figura histórica da Revolução Americana também, para avisar os colonos que os britânicos estão chegando com seu exército. Já chegou o disco voador! Então a gente participa da Batalha de Lexington, que é uma missão maravilhosa, João. Eu adoro comandar os canhões, é muito legal essa batalha. A Batalha de Lexington foi a primeira batalha, né, vamos pensar assim, o primeiro enfrentamento entre as forças britânicas e os colonos. Logo após essa missão, que você passa avisando os colonos de que os britânicos haviam chegado em Boston, já acontece historicamente a Batalha de Lexington. Não havia ainda se formado o exército continental, né, mas é o primeiro enfrentamento entre os britânicos e os colonos. Você, no jogo, comanda, né, o exército. Você comanda o exército colono contra os britânicos, os Red Suits. Outra batalha muito legal que a gente participa, uma batalha muito importante, é a Batalha de Bunker Hill, que foi o primeiro grande conflito armado mesmo entre os dois exércitos, né? Sim. Logo depois, né, da Batalha de Lexington acontece mais uma outra, né, Concord. E aí, nesse meio tempo, o segundo Congresso Continental da Filadélfia ele vai concluindo, né, as suas conversações e finalmente é assinada, né, a Declaração de Independência, e aí forma-se oficialmente o Exército Colonial, comandado pelo George Washington,
e logo depois o exército colonial e o exército britânico se enfrentam na Batalha de Bunker Hill. Inclusive no jogo, você participa da batalha, a sua missão específica é matar o comandante britânico. Então você tem que ir pelo campo, se esquivando, usando as trincheiras como cobertura, até que você consegue chegar, né, no topo da colina e onde está o comandante e matar ele. Sim, porque Assassin's Creed é uma franquia de stealth, primordialmente, né? Hoje virou meio RPG de pancadaria, mas nos primórdios ela era stealth. Apesar de não gostar muito do gênero stealth, não tenho muita paciência. Eu sempre tento uma vez, se eu não consigo, Você eu já não consegue dar uma raiva ver ele jogando, eu que sou stealth more, vejo o João chegando, tocando uma zona já. Eu tento, a hora que eu vejo que eu não consigo, não. Deixa pra lá. E o game, a história do Connor, ela não desenvolve mais até o fim da evolução, né? Você não participa mais de grandes batalhas da evolução, porque é um jogo, como eu disse, sobre vingança. E o Connor, ele estava ali naquele contexto da revolução, mas a vingança dele era contra o Charles Lee e contra os Templários que acompanharam o seu pai e dizimaram a sua tribo. Então, ao conseguir essa vingança na última missão, que você consegue matar o Charles Lee, o Connor vai meio que descansar e se afasta da história, e a revolução ela continua até com o apoio da França, né? Agora. Sim. Os franceses não apoiam de imediato, né, os colonos, isso leva um tempo. Os franceses resolvem apoiar quando eles percebem que os colonos tinham grandes chances contra os ingleses, e a ajuda francesa vai ser crucial para que eles consigam um desfecho que a gente conhece. E a guerra termina, né, a revolução termina quando o exército francês e continental, o exército colono, consegue encurralar o comandante britânico, o Cornwallis, em Yorktown, no estado da Virgínia, e aí sem saída, né, encurralado pelo mar pelos navios franceses, por terra, pelo exército continental, ele se entrega, e aí a Inglaterra reconhece que perdeu o conflito e tempos depois ela reconhece a independência das 13 colônias e a formação dos Estados Unidos. Esse aí é o embrião de desenvolvimento do que hoje é a maior potência econômica e militar do planeta. Para vocês verem, os Estados Unidos eles já têm esse patriotismo e eles conseguiram a independência através de batalhas, né? Na bala mesmo, Conseguiram unidade territorial também, na bala. Na bala, conseguiram tudo. Por isso que eu acho que eles são a potência que são hoje, justamente por esse sentimento muito fanista que eles têm, né? E os Estados Unidos eles fizeram algo na sua história, principalmente na Guerra de Secessão, que nenhum outro país da América fez. A burguesia industrial norte-americana ela derrota a aristocracia, aquele grupo ligado à terra, que comandou a política em quase toda a América, né? Então ali você tem uma política econômica voltada para o desenvolvimento industrial, enquanto no restante da América e no Brasil principalmente você tem o comando, né, dessa elite agrária que vai conduzir as políticas de acordo com seus interesses. Então tá aí outro ponto também, né? Inclusive essa diferença, né, entre a colonização ela vem desde o começo, essa diferença entre indústria, parte agrária, ela vem desde o começo da colonização, conforme a gente comentou no comecinho do vídeo, que a gente vai comentar melhor no próximo também. É isso aí, galera, esse foi mais um Nerdice Histórica aqui no Nerd Banger, mais uma vez com o nosso querido professor João Zampier. Valeu, galera. No próximo vídeo, João, a gente vai falar um pouco da era da pirataria. Sim, bem anterior, né, ao... É a primeira vez que a série volta no tempo, né? Sim. Porque ela tava só indo pra frente, agora ela volta, inclusive com o avô do Connor. É a primeira vez que a gente controla um parente direto de um personagem anterior, de um protagonista anterior, o Edward Kenway, que foi um grande corsário e um grande pirata. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre essa diferença entre corsário e pirata, para vocês entenderem, né? Não é a mesma coisa, eles são diferentes. E aí a gente explica melhor isso no próximo vídeo. Então, galera, é isso aí, já curte, já se inscreve se você não for inscrito, siga a gente em nossas redes sociais, no Facebook e no Insta, nós somos Nerd Banger em ambos, e um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!